Olá pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre um assunto pouco filosófico. Quem é mais difícil, a física ou a matemática? Na sua opinião, quem é mais difícil, a física ou a matemática? Bem, é uma opinião pessoal, né? Na minha opinião, a física é um pouco mais difícil que a matemática. Além de você ter que saber matemática, você tem que saber os conceitos físicos, que são bem difíceis. Vamos lá, vamos comparar ramo por ramo, os ramos da física com os ramos da matemática. Primeiro ramo, mecânica clássica. Mecânica clássica é baseada nas leis de Newton, né? Ela é difícil e tem conceitos difíceis na mecânica clássica. Por exemplo, energia potencial, né? Impulso, quantidade de movimento, momento angular, por aí vai. E tem o formalismo, né? Newtoniano. E tem o formalismo lagrangiano, que é mais difícil ainda, e o formalismo hamiltoniano, que é bem mais difícil. E ela é difícil, né? Não adianta. É um ramo da física que tem conceitos difíceis e não é fácil entendê-la não, dominar. Na matemática tem a teoria dos números. Aparentemente é a parte mais fácil da matemática. Aparentemente, mas os problemas são muito difíceis. Os problemas são simples, de enunciado simples, mas a sua resolução nem sempre que se consegue, ou muitas vezes são extremamente difíceis. Tem uma parte prática, né, que é a teoria dos números primos, né, que é usado em criptografia, né, informática. Outro ramo da física é a mecânica quântica. A mecânica quântica, ela é bem, além de você conhecer bem a mecânica clássica, a mecânica quântica ela é bem pesada, o formalismo matemático e o formalismo quântico e os conceitos físicos envolvidos são bem difíceis. Ela é bem difícil a mecânica quântica. Na matemática nós temos álgebra linear, é útil, né, na mecânica quântica. Tem álgebra mais avançada, Clifford, teoria dos grupos, que tem aplicação na física. Ela é um vasto ramo da matemática, tem problemas bem difíceis, né? E é bem pesado também, principalmente a parte mais avançada. Tem a geometria, né? Euclidiana, que é a geometria, essa é a primeira que nós aprendemos, né? No colégio, no ginásio, na graduação, a geometria euclidiana. Geometria plana, espacial, analítica vetorial. E tem uma geometria, os exercícios são difíceis de geometria euclidiana, mas tem uma geometria mais difícil ainda, que é a geometria não euclidiana, né? Essa daí é que não vale o quinto postulado de Euclides, da geometria euclidiana. Algumas delas, por exemplo, a geometria riemanniana é usada na teoria geral da relatividade. Nas mecânica quântica tem a mecânica quântica relativística, que é mais difícil que a mecânica quântica, pois na mecânica quântica, tem um formalismo lá na equação de Schrödinger. Na mecânica quântica relativística usa a equação de Dirac, que é a equação de Schrödinger, mas para o elétron de alta energia, né? Então usa a relatividade especial. Extremamente difícil, mecânica quântica relativística. A eletrodinâmica quântica. Na física tem a relatividade, né? É dividida em especial e geral. A especial é que é ensinada na graduação. Ela é difícil, né? Um pouco mais difícil que a clássica. Tão difícil quanto a quântica, nem tão difícil quanto a quântica. Mas tem o problema de trabalha sempre com 4 dimensões, né? Espaço-tempo, né? Quadrivetor. Então ela tem uma matemática um pouco mais sofisticada, relatividade especial. Tem uma geometria na matemática, a geometria diferencial, curvas no espaço, né? Comprimento, torção, envolve toda uma geometria pesada. E ela ajuda na relatividade. Tem aplicação na relatividade geral, por exemplo. Tem a relatividade geral, essa já não é ensinada na graduação, ela é pesada, né, porque envolve muita matemática, né,
tem que saber análise tensorial. E para você saber análise tensorial, você tem que saber a análise vetorial. Tem que conhecer muito bem cálculo, a análise tensorial, que é muito difícil, geometria riemanniana. Então o ferramental matemático é muito pesado para conhecer, e sem contar os conceitos físicos, né, da mecânica analítica, né, lagrangiana, hamiltoniana, que serve de ferramenta. Tem que conhecer muito bem. Então é pesada mesmo. Relatividade geral é uma matemática para poucos. Tem o eletromagnetismo, né? O eletromagnetismo pode se dividir em clássico ou relativístico. O clássico é esse que nós aprendemos aí na graduação, os engenheiros também, engenheiro elétrico, eletrônico, usa o clássico e usa na prática. É esse que usa na prática. Todas essas linhas de transmissão, geradores, eletrônica, aparelhos elétricos, tudo, a instalação elétrica aí dos fios, é tudo eletromagnetismo clássico. Alguns livros de eletromagnetismo, na parte final tem o eletromagnetismo relativístico, que é equações de Maxwell na forma tensorial, usando a relatividade. É muito complicado, na prática não usa, né? Esse eletromagnetismo relativístico é que nem uma santa virgem, né? Tudo está lá, mas ninguém toca. Extremamente difícil. Na prática não se usa. Usa em eletrodinâmica quântica. Aí o eletromagnetismo relativístico vai ser usado lá, que é uma parte difícil, é acima da mecânica quântica. A matemática tem uma parte mais leve, né? Teoria dos conjuntos, que ela usa em todo ramo da matemática, é linguagem em todo ramo da matemática, não é tão pesada, a não ser quando envolve a lógica, né? Problemas mais avançados, aí ela fica um pouco pesada, mas do modo geral ela é mais leve, né? Mais light da matemática. A matemática tem um cálculo integral diferencial, equações diferenciais e análise vetorial. Isso aí é tudo que é usado na graduação, né? Engenharia, cálculo integral, diferencial, equações diferenciais e análise vetorial. É ferramenta. Na engenharia, ferramenta básica, né? Então é importante. Problemas difíceis, muito difíceis, e é difícil de lidar com essa matemática. Mas ela é prática, ela é a mais usada, é a mais estudada, é a básica da graduação. Só a análise tensorial que é mais avançada, né? Usa principalmente em teoria geral da relatividade e alguns casos especiais avançados aí de resistência de materiais, mas é para uma aplicação assim especialíssima, né? A física tem a termodinâmica ela é difícil. Toda a parte da física, você viu aqui que toda a parte da física é difícil, não tem parte fácil. Termodinâmica, além de você entender mecânica, tem que entender muito bem equações diferenciais, parciais, tem que entender potenciais termodinâmicos, entalpia, entropia, conceitos difíceis. E ela é difícil. Porque envolve mecânica, envolve forças dissipativas, calor, complicado. Tem um outro ramo da física, física nuclear, do núcleo, né? Física atômica ali do núcleo. Física difícil, porque a mecânica quântica do núcleo não é tão conhecida. É avançada e complicada. Então, é uma ciência difícil, física nuclear. E a física nuclear de partículas de alta velocidade é eletrodinâmica quântica. Mais difícil ainda. A matemática tem probabilidades. Probabilidade, estatística, né? É vastíssimo o ramo da probabilidade e estatística. Todo mundo conhece a probabilidade básica e a estatística básica, que é ensinada em toda a graduação. Mas a parte de mestrado, doutorado é pesado e difícil. Poucos dominam. Exercícios difíceis e complicados. E uma matemática difícil e complicada. A básica é usada, né? Em geral aí, em graduação. A lógica da matemática, a matemática é ferramenta da física, engenharia, astronomia, né? Agora, a lógica é a ferramenta da matemática. A lógica ela é como se fosse o tijolo, né?
construção do edifício da matemática. A lógica você constrói todo um conjunto de axiomas, teoremas, corolários, provas por indução, dedução, e você consegue montar toda a matemática. Ela é difícil, os níveis avançados dela é difícil. O nível básico tem álgebra booleana, circuito digital, lógica digital, né? Coisas básicas, lógica em parte de graduação. Mas na parte avançada é extremamente difícil. Aí já envolve o teorema de incompletude de Gödel, parte avançada, né? Parte prática da lógica. A lógica é informática. O que é informática? A informática é a ciência da computação que usa algoritmos para resolver problemas através de computadores eletrônicos. O que é o algoritmo? O algoritmo é um conjunto de passos, né, ordenados, coerentes, para resolver determinado problema. E usa lógica. Linguagem de programação é lógica. Né? Se isso é verdadeiro, então faça isso. Se isso não for verdadeiro, então não faça. Enquanto isso for verdadeiro, faz isso. Repita até que isso aqui. Não sei. Então é baseado em lógica, o algoritmo. Que é a alma do programa. Todo programa de computador usa algoritmo. Que tem diversas linguagens, né? Aí vai depender da característica de cada linguagem. A informática usa a eletrônica digital, a álgebra booleana e a lógica. É a prática da lógica. Toda a ciência de informática. Bem, conclusão. Tanto a física e a matemática são ciências difíceis. Uma complementa a outra. E é pelo ponto de vista pessoal, né? Depende de cada pessoa. A comparação é subjetiva. Quer dizer, você pode achar a matemática mais difícil, ou a física mais difícil, ou ambas são difíceis. Na verdade, ambas são difíceis, né? Dependendo do ramo, né, que você estudar, né? E depende da profundidade que você vai estudar. A física também, depende do ramo que você estudar e da profundidade que você vai estudar. Então, ambas são difíceis. A minha opinião pessoal é que a física é um pouco mais difícil. Você usa a matemática e mais os conceitos físicos. Tá bom? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal. Abraços.